Olá, galera do FTU. Oi, Olá, tudo bem? boa noite. Minha parceira aqui. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade. E vocês lembram da pergunta que a gente fez? Será que vocês lembram? A pergunta é assim, talvez você se pergunte: por que Deus fez o coração humano tão corrupto e perverso? Então hoje a gente vai dar resposta através aqui do livro. Vamos lá? A verdade é que Deus não fez assim. O coração que ele colocou em Adão e Eva era perfeito, assim como é perfeita a natureza divina. Foi a desobediência do homem que gerou o conflito entre a razão, ou seja, o espírito, e o coração, que é a alma. Tal desordem interior se reflete no exterior e no relacionamento com outras pessoas. Para os nascidos do espírito, a palavra de Deus é prazerosa. Mas para quem é nascido de Deus, ela é uma afronta à liberdade de expressão e livre escolha. Vocês entenderam agora? Ou seja, o coração humano, por que ele é tão corrupto e perverso? É por causa da desobediência. Porque as pessoas não querem fazer o que agrada a Deus. Elas preferem seguir no caminho da desobediência, que é aquilo que a gente falou no vídeo anterior. Que é o que o coração sente, né? Seguir o que o coração sente sempre vai desagradar a Deus. Porque Deus, ele nunca age pelo que a gente sente. Então, se eu faço algo pelo que eu sinto, eu vou sempre desagradar a Deus. Então, por isso que a gente vê tantas pessoas que andam frustradas, que tomam atitudes erradas. Hoje você vê e você entende o motivo por causa disso, por causa da desobediência das pessoas, né? E aqui também fala, né? Que é assim, mas para quem não é nascido de Deus, ela é uma afronta à liberdade de expressão. Você já reparou que toda pessoa que a gente fala, faz o que é certo, ela, mas eu não quero fazer isso. Você entende, quando a pessoa ela realmente não é nascida de Deus, ela não compreende. Para ela pensa assim, isso é besteira. Por que tem que ser tão difícil? Né? É careta, isso é coisa de igreja. Não quero seguir normas, não quero seguir as regras, como as pessoas falam. Não é a igreja que cria regras. Deus não cria regras. Ele cria regras, mas assim, a pessoa tem que querer seguir. Né? Ele não obriga o ser humano, ele nos deu o livre-arbítrio. Mas ele mostra as consequências. Olha, você quer seguir por esse caminho? Tá bom, mas você vai ter essa consequência. Né? Então, assim, essa é a resposta para você que às vezes, de repente, você não entendia. Poxa, por que isso acontece? É por causa da desobediência. Por a gente querer seguir sempre o nosso coração, sempre vai dar errado, né? É o ser humano que bagunça tudo, né? O ser humano quer bagunçar tudo que Deus criou. Então, não é só nesse âmbito do coração que as pessoas ficam questionando. Mas se acontece algo errado, a pessoa diz assim, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que aconteça? Deus não está permitindo, Deus não está interferindo na sua vida porque a sua vida não está na mão dele. Se a sua vida estiver na mão de Deus e acontecer alguma coisa, aí você vai poder fazer essa pergunta. Mas se a sua vida não está na mão de Deus, se você não está obedecendo a Deus, se você não está seguindo as leis de Deus, então você não pode fazer essa pergunta para Deus, que Deus vai olhar e vai dizer assim, mas você não quer nada comigo? Por que agora você está me culpando pelos seus problemas? Você que está escolhendo viver essa vida. E isso o diabo faz justamente para dizer assim, olha, Deus não liga para você, Deus não está olhando por você, mas você está olhando por Deus? Porque Deus fez a gente perfeito, nosso coração era lindo, puro, maravilhoso, mas aí o ser humano bagunçou. Então, hoje, se você escolher viver segundo a vontade de Deus, Ele vai estar com você. Mas se você não escolher essa vida, Deus não vai poder interferir em nada no que você escolher daqui para frente. Continuando assim. A vontade da carne contraria tudo que diz respeito à vontade do Espírito de Deus. Os constantes conflitos entre o coração e a mente ocorrem porque eles são opostos desde a queda de Adão e Eva. Os sentimentos humanos têm sede e fome de prazer, não importando os custos e os riscos. É aquilo que a gente também já comentou, né? Essa busca assim, insaciável para fazer o que você sente, às vezes você vai ver, poxa, não era para ter feito isso. Aí fala assim, quanto à razão, que é o contrário do coração, ela nos leva a avaliar as opções e as consequências,
O coração exprime sentimentos que exigem atitudes imediatas e geralmente são precipitadas. Então você vê, né? Quando você age pelo seu coração, você sempre vai ser levado a tomar decisões erradas, decisões no impulso. Por que a gente ouve tanta gente falar, foi no impulso, foi na hora da emoção, foi na hora que eu tava à flor da pele? Eu nem pensei. Sim. Né? Por que você ouve? Porque é agido pelo coração. O coração, ele é feito pra gente primeiro amar, a gente sente, sim, a gente ama pelo coração. Mas antes de passar pelo coração, passa pela mente, né? A gente, por exemplo, a gente é casado. Eu amo meu esposo porque primeiro eu amei ele aqui, ó. Aí depois veio pra cá. Né? Assim com seus pais. Você ama eles porque você primeiro pensa neles. E depois vai pro coração. Deus, tudo que Deus faz é perfeito. Deus fez a gente pra assim, de forma perfeita. Olha que bacana. Ele fez primeiro a gente pensar, pra depois a gente sentir. Mas o ser humano sempre faz o contrário, né? Quer sentir primeiro para depois pensar, né? Mas aí vamos continuar. A natureza humana, ela é imediatista e impaciente. O coração quer ver o resultado na hora e muitas vezes faz adultos agirem como crianças. Como falamos, os inúmeros casamentos fracassados são prova disso. São prova da desobediência e, perdão, errei aqui, fracassaram porque foram realizados em obediência à voz do coração. São famílias destruídas, filhos abandonados, crianças revoltadas, problemas psicológicos e cada vez mais destruição. A verdade é que a carne impõe indisciplina total àqueles que lhe dão vazão, pois a sua natureza é corrupta e insubmissa à disciplina divina. Somente por meio da obediência à palavra de Deus é que se pode neutralizar os feitos da carne e resolver essa questão. Quando o espírito humano é guiado pelo Espírito de Deus, ele se torna forte o suficiente para resistir aos apelos da carne. Essa força é a fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus e lhe dá firmeza e coragem para tomar a decisão certa. Você vê, né? Quando a gente é guiado pelo Espírito de Deus, a gente evita errar. Porque Deus, ele nos guia. E Deus, ele não quer ver que a gente erre. Deus, ele não quer que a gente erre, né? Então, ele nos aconselha, ele nos dirige. Né? A gente sempre fala isso, ele é o nosso guia, ele orienta a gente. E é a verdade, ele realmente orienta a gente. Ele mostra o caminho. Às vezes, pode parecer que aconteça situações que a gente enfrenta uma dificuldade, um problema, um dia mal. Mas Deus, ele é a nossa luz. A gente pode estar num momento assim, péssimo, numa escuridão, mas ele vem e mostra o caminho pra gente. Não segue aqui. Poxa, tem melhor guia do que esse? Ele que nos orienta a fazer tudo. A tomar decisões certas, né? A fazer o que é certo. E isso vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso a gente tem que ter essa disposição de ouvir a Deus. E ouvir a Deus muitas das vezes não é fácil, porque a gente não quer. Nossa natureza não quer. Porque Deus fala não o que a gente quer ouvir, e sim o que a gente precisa ouvir, e sim o que a nossa vida, a nossa alma precisa, né? Quantos que estão aí ouvindo a gente dizem assim, não, palavra de Deus, não, vou pular para outro vídeo. Assiste o vídeo da dança, da divulgação do evento da FTU, mas não assiste o clube da leitura, o estudo bíblico. Por quê? Porque o seu coração não quer ouvir. Porque o seu coração vai ser contrariado. E ele sabe que se você ouvir, a palavra vai entrar. E quando a palavra entra dentro da gente, ela muda, ela transforma. Então o coração diz assim, vai, me segue, que nada vai dar errado. E é mentira. A pior mentira que existe é essa, porque tudo vai dar errado se você for guiado pelo seu coração. Mas Deus, quando sua vida está na mão de Deus, até aquilo que dá errado, porque vão ter situações na sua vida que não vão ser flores, vai dar errado, vai vir um dia mal. Mas você vai ter a força de dizer assim, não, mas Deus quer me mostrar alguma coisa através disso. Deus quer me ensinar. E você segue, aquilo não te abate, aquilo não te deixa aflito. Muito pelo contrário, aquilo te deixa mais forte. Você vê com bons olhos, né? Exatamente. Você não vê tipo assim, por que eu tô passando por isso e tal? Porque o sentimento faz isso. A gente sempre quer murmurar, sempre leva a gente a olhar pro lado negativo.
Mas quando a gente tem esses bons olhos, que é pelo fato de a gente ser guiado pela palavra de Deus, a gente pensa, poxa, não, o que Deus quer falar comigo nessa situação? A gente tem paz, né, nas nossas escolhas. Você não fica assim pensando muito, ai não, isso e aquilo. Não, você tem paz, tá bom, aconteceu. Qual é a próxima agora? Você vai em frente, entendeu? É verdade. Então por hoje é só. Na próxima semana a gente vai ter o capítulo 7, que fala sobre a fé racional versus a fé emotiva. Então fique ligado aí, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.